Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Graça e este aqui é o meu canal MGR Papo da Graça. Em meio ao atual cenário que todos nós estamos vivendo, o papo de hoje vai para aqueles que perderam seus entes queridos de uma forma tão abrupta. Por isso mesmo, nomeei este papo de hoje a impossibilidade de dizer adeus. Nesses tempos de pandemia, é avassalador a forma como estas famílias estão sofrendo. No contexto do isolamento social, quem jamais poderia imaginar que os rituais de despedidas fossem mantidos por meio de encontros remotos? Os tempos são outros. O coronavírus nos virou pelo avesso e, seguindo as orientações da OMS, estamos impedidos de dizer adeus da mesma forma como era antes. Isso é muito triste. Sabemos que os rituais fúnebres, com todas as suas variações sociais e culturais, desempenham um papel importantíssimo nesses momentos, pois nos ajudam a suportar esta dor. Entretanto, o distanciamento social necessário na quarentena nos privou também da despedida como estávamos acostumados. Não temos mais a presença dos abraços dos amigos que nos uniam no sofrimento, ajudando a suportar e a enfrentar este momento. Sobretudo, porque despedir-se é uma etapa essencial para esse processo, uma vez que permite que o sofrimento e o desamparo, ao serem compartilhados e acolhidos entre os mais próximos, promove o contato com a realidade, sim, mas também auxilia na vivência deste processo com maior conforto. E quando a situação não acontece da forma como era antes, a ausência do ritual de despedida torna esta etapa devastadora. Por isso mesmo, é possível encontrar no título do papo de hoje um duplo sentido: a impossibilidade de dizer adeus. Pois, dadas as circunstâncias, os familiares nem sequer têm o direito de realizar o ato de despedida a de dizer adeus, como também ficam impedidos de acompanhá-lo, seu ente querido, até a última morada, deixando esses familiares numa espécie de vácuo, com a sensação de um ciclo, privando-os desse ritual de entrega daquele que se foi a Deus. É muito sério isso. É uma dor com duplo sofrimento, sobretudo porque algumas pesquisas já vêm demonstrando que a impossibilidade de realizar os rituais pós-morte causa um impacto negativo no processo de luto, como, por exemplo, o aumento da intensidade e no prolongamento dos sintomas, precisando de um longo caminho para elaborar este pesar. Pois quando os abraços dos amigos e familiares de quem amamos se misturam às nossas lágrimas, às nossas tristezas nesses momentos, começamos a vivenciar e compreender as fortes emoções que a morte de alguém querido impõe em nossas vidas. E tal ato, mesmo difícil de suportar, a solidariedade humana ainda é o melhor remédio. A perda de alguém de uma hora para outra é uma dor extremamente insuportável. É o que vem acontecendo nesses últimos meses. A sensação de que tudo saiu do lugar é uma fase em que cada pessoa vivencia de uma maneira particular, é verdade. Alguns podem demorar meses, outros mais tempo, mas considera-se que o primeiro ano seja o mais difícil, porque as coisas estão muito recentes, as datas, os aniversários, né? É esperado que após um determinado tempo retome gradativamente o curso de sua vida, procurando fazer novas conexões e projetos com avanços e retrocessos. E essa oscilação, gente, ela é prevista e é saudável, uma vez que o período de luta envolve situações relacionadas a qualquer contexto geral, de ruptura em geral, por exemplo, uma perda de um emprego, uma mudança de cidade, um filho que se mudou para outro país, ou mesmo as incertezas futuras da vida.
mas nada se compara à perda de um ente querido. E aquele que está passando por este momento sente toda espécie de sentimentos. Ele sente raiva, revolta, ele fica inconformado, ele tem um ressentimento, porque são tomados por uma sensação como se algo tão próprio tivesse sido arrancado à força, repentinamente. Então, pela atual situação, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos abalados com o número de óbitos a cada dia. É assustador. Mais ainda, né, os profissionais de saúde, que estão atônitos e também entram em sofrimento cada vez que não conseguem salvar uma vida. São tomados por um estresse e uma sensação de impotência, sobretudo porque estão atuando nessa linha de frente, nos hospitais e nas unidades de saúde, vivendo em tempo integral essas perdas. Então, a pergunta que fica, né? Como podemos ajudar quem está passando por essa situação tão dolorosa? Ao mesmo tempo que nos perguntamos, sabemos que a resposta não é simples. E esse cenário de pandemia extrapola a dimensão de qualquer tentativa de explicação. Até porque nós, humanos, não encaramos abertamente o fim da vida. É um assunto meio tabu e perturbador e tratamos de mantê-lo bem longe de nós, como se tal feito fosse possível, né? Na verdade, no fundo, ninguém acredita em sua própria morte, não é mesmo? Uma vez que no nosso inconsciente, cada um de nós está convencido de sua imortalidade, até porque ela é inconcebível, inimaginável. Segundo Freud, o homem, embora possa ter provado a dor pela perda de um ente querido, nessas horas não pode experimentar a si mesmo morto. Isto porque, por mais traumático que seja o registro dessas vivências, não é possível a experiência da própria morte. Dessa forma, gostaríamos de ressaltar a importância do trabalho analítico como um lugar de escuta, como um suporte ativo neste processo, ao testemunhar com o paciente esse ponto limite da existência, ajudando na elaboração psíquica das questões subjetivas aí envolvidas, como também auxiliando a encontrar recursos para suportar a finitude da vida. A presença e a aposta de um lugar de endereçamento dessas questões por meio das palavras que tem aqui, né, o objetivo de promover a mobilização e o fortalecimento na busca de um saber próprio para lidar com a iminência da morte. Contudo, o que presenciamos em relação à negação da nossa finitude e à não inclusão da morte no cálculo da vida torna esta passagem mais ainda difícil de suportar, principalmente em meio ao caos que nos pegou de surpresa, com mortes tão precoces que estão acontecendo. E diante dela, nada a fazer, a não ser encarar a situação, sofrer, chorar, elaborar e seguir adiante, pois é Freud quem nos adverte. Se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Segundo ele, suportar a vida continua sendo o primeiro dever de todo ser vivo. Pensem nisso. Bom, vou ficando por aqui e se você gostou de algum vídeo do canal, recomende aos amigos e fique à vontade para enviar questões ou sugestões de algum tema que gostaria que fosse abordado aqui. Até o próximo, abraço a todos, graça.